Muito bem, como foi já enfatizado, nós conversamos ontem sobre o capítulo 44, hoje o capítulo 45, onde fala sobre a queda de Jericó, mas eu gostaria só de enfatizar rapidamente alguns pontos de ontem, e principalmente um dos pontos que é extremamente importante para famílias, né? Eu gosto muito de enfatizar essa questão família, porque se a gente perceber no final da história do capítulo 44 ontem, e principalmente o capítulo 4 de Josué, ele traz uma situação interessante para a gente notar e principalmente até praticar isso nas nossas vidas. A coisa interessante que foi colocada ontem para o final do capítulo, que eu não mencionei ontem, mas eu gostaria de mencionar hoje, é o exemplo que é passado para os filhos, né? Foi pedido, depois da passagem do Jordão, para que as tribos de Israel construíssem um altar ali para que aquele altar se tornasse o testemunho para as outras nações, para as outras gerações. Eu até enfatizei isso ontem, mas eu não dei a ênfase que era preciso dar, de que aquela passagem do Rio Jordão e aquelas pedras construídas como altar para testemunho de todas as nações daquela passagem, era uma lição que ficaria para as próximas gerações e principalmente para os filhos dos filhos de Israel. O que nós, como família, pais, mães, temos construído, temos ensinado, instruído as nossas famílias, instruído os nossos filhos, para que isso se torne testemunho para as próximas gerações? Como é que tem sido a nossa demanda, o nosso cuidado, o nosso zelo com relação ao que a gente tem deixado para essas pessoas que virão após nós, seja nossos filhos, seja nossos parentes, seja quem for diante da circunstância, o que nós temos deixado para eles para que o princípio que é a base, a sustentação de todas as coisas, continue percorrendo por todas as nossas vidas. E aí, adentrando a nossa situação de hoje, é bastante interessante notar como isso mexe nas estruturas das pessoas. E a gente agora vai começar a fazer uma leitura da Bíblia e logo em seguida nós vamos nos aprofundar, vamos explanar essa situação de Jericó. Adentrando então o próximo capítulo do livro Patriarcas e Profetas, ele vai abranger o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Capítulo 5 conta como o povo, logo ali no início do capítulo 5, no verso 1, conta como os ouvintes da mensagem agiam e reagiam diante das circunstâncias acontecidas. Vamos só fazer uma leitura inicial e a gente vai entender isso, como é que aconteceu. Josué, capítulo 5, a partir do verso 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhe os coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Olha que interessante a proposta inicial da mensagem, do testemunho apresentado para esses reis, os reis dos amorreus e dos cananeus, com relação às situações que tinha acontecido. Eu fico me perguntando, às vezes, como é que a gente tem tratado a mensagem de Deus, porque, querendo ou não, nós estamos estudando uma lição incrível da Escola Sabatina, e é onde essa lição da Escola Sabatina fala de 3 mensagens, e essas 3 mensagens precisam ser proclamadas para o mundo para causar um impacto de misericórdia, de arrependimento, de transformação e de novas criaturas. Agora, eu fico imaginando como essa mensagem afetou esses reis daquela época e afetou o povo, a nação de Jericó, após Jordão, e como é que a mensagem tem afetado hoje as nossas vidas e tem afetado a vida das pessoas. Tem causado um certo desconforto nas pessoas, elas têm entendido e compreendido que existe um Deus que abre um mar vermelho, como foi para aquele povo entender e compreender o Deus que abriu o mar vermelho no Egito,
essas pessoas entendem que esse mesmo Deus abriu o Rio Jordão para que o povo passasse a seco, a pé seco, e depois de passar, ver as águas voltarem a fluir novamente e o povo passar tranquilamente. Será que as pessoas entendem com relação a esse Deus e essa mensagem que eles querem passar para esse povo, que existe só um Deus e não existe nenhum outro? Qual é a mensagem que temos passado para as pessoas? Muito bem, fica aqui para a gente pensar. A história se discorre depois com um pedido de Deus para Josué, para que agora ele faça a realiança com o povo, renovasse a aliança com o povo. Através do quê? Do ato da circuncisão. Para quem não sabe, o ato da circuncisão é um ato que acontecia daquele tempo através de uma pequena faca, bem amolada, e aí eles cortavam o prepúcio, a ponta do órgão masculino dos homens. E aí, então, eles cortavam aquilo ali para que pudesse ser a aliança feita com o povo daquela época, entre os homens. Só que não envolvia somente uma questão de aliança com relação a isso, porque as pessoas pegam esse texto só para dizer, Deus só precisava disso para fazer uma aliança com o povo. Não. A gente sabe muito bem que os ritos de cuidado, de zelo com o povo, era muito grande com relação a isso. Além da alimentação que foi apresentada pelo povo, também entendia-se e compreendia que esse era um ato de higiene, a qual era um cuidado com o corpo, templo de habitação do Espírito Santo, a qual Deus já estava ensinando para o povo ter com relação a isso. Então, a questão da aliança envolvida no corte do prepúcio, na ponta do órgão masculino, era justamente pelo fator da aliança, como também do cuidado e da higiene desse povo. Porque se precisa existir uma comunicação entre Deus e o povo, precisa um povo de mente e corpo, templo de habitação do Espírito Santo, sã, limpo, preparado para isso. E era justamente essa uma das finalidades a qual apresentada por Deus para que isso acontecesse. Então agora Deus quer renovar a sua aliança com o povo, quer ensiná-los novamente a essa prática, essa atitude. E então o capítulo 5 envolve essa circunstância, trazendo para Josué ensinar o povo, propriamente praticar com o povo o ato da circuncisão. Caminhando um pouco mais à frente, então, a gente encontra ali para baixo, já perto do verso 10 em diante, a celebração da Páscoa, aonde agora eles vão no mês Nissan, no 14 do mês Nissan, novamente, eles vão praticar o ato de comemoração da Páscoa, relembrando a libertação do povo de Israel, relembrando as coisas que passaram lá atrás, para que agora essa nova geração do povo que passa o Rio Jordão, que entra para Jericó, eles continuarem celebrando essa mensagem, continuarem praticando este ato, mas como forma e clara evidência de um Deus incrível que libertou eles das mãos dos egípcios e principalmente das consequências que estavam acontecendo por lá. Não demorou-se muito ali no verso 13, então agora, do capítulo 5, verso 13, Deus aparece a Josué. Olha que incrível. Vamos fazer uma leitura rapidinha desses 3 versos aí? Capítulo 5, verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: Que diz, meu senhor, ao seu servo? Respondeu o príncipe do Senhor: Josué, descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué fez. Incrível! Ele faz recordar a memória do seu maior líder, Moisés, quando se deparou com a sarça ardente, e aí foi pedido para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é lugar o quê? Santo.
O mesmo processo é dado agora para com o príncipe do exército que sucede Moisés, é dado a Josué. Esse encontro incrível, esse encontro maravilhoso, a qual Moisés teve lá no passado com Deus, agora novamente Josué tem esse encontro. Olha que formidável. Você imagina, para nós, talvez é fora de âmbito, ou fora da nossa mente, fora da nossa imaginação, ter um encontro com um ser desse. Porque a gente fica imaginando anjos guerreando por nós, rodeando ao nosso redor, que a gente contempla pelos olhos da fé, porque a gente percebe as lutas que são travadas na nossa mente, na nossa vida, para onde vai, para onde nós somos. São lutas que são travadas e os anjos estão travando essas lutas por nós, para nos mantermos nos caminhos de Deus. Agora, você imagina se deparar com o anjo do Senhor, o príncipe de Israel, o Cristo, ao lado de Josué, e pôde contemplar aquilo com tal formosura, com tal beleza, e ele se prostrou e se adorou perante ele naquele exato momento. Deve ter sido a cena mais incrível que poderia se apresentar naquele exato momento. Partindo então para o capítulo 6, nós encontramos então agora a destruição de Jericó. Percebemos ali então Deus se apresenta agora perante Josué e ensina para ele, olha, Josué, vamos fazer o seguinte, você precisa ir para Jericó. Sabemos que ali as grandes muralhas são gigantes, enormes, robustas. Sabemos que existe um povo que está lá, só que este povo está com medo, está amedrontado com relação às coisas que aconteceram no passado. E aí, para que vocês tomem posse daquela cidade, derrubem as muralhas daquela cidade, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos rodear aquela cidade. E nós vamos rodear da seguinte forma, levando a Arca da Aliança, nós vamos levar homens de guerra à frente armados, e nós vamos levar homens tocando trombetas, e vamos rodear essa cidade. 7 homens vão levar, e nós vamos rodear por 6 dias, tocando essas trombetas nas primeiras horas da manhã, nas madrugadas. Assim que passar essas 6 vezes, tocando essas trombetas, na 7ª vez, nós vamos ver a obra do Senhor acontecendo. E aí a gente percebe o desenrolar da história. Toda manhã que Josué se levantava, toda madrugada que Josué se levantava, ele já chamava os sacerdotes e os levitas para levantar a Arca da Aliança. E ao levantar da Arca da Aliança, ele mandava os soldados à frente armado. Vinha a Arca da Aliança e vinha os homens tocando as trombetas. É incrível. E o que é interessante pensar nessa circunstância, como é que era a compreensão desse povo, entender e compreender? Poxa, como é que a gente vai derrubar esses muros simplesmente rodeando eles e tocando trombetas? Não tem nexo, são muralhas incrivelmente pesadas, difíceis de ser derrubadas, não tem sentido pensar dessa forma. Mas se Deus está mandando, quem somos nós para desobedecer? E seguiram com o procedimento até propriamente quando chega no 7º dia e eles fazem o que precisa ser feito. E ao fazer aquilo durante 7 dias, viram a grande obra de Deus, os muros serem derrubados. Não era uma coisa tão simples. Derrubada de muro, e principalmente no muros de uma cidade pesada, não é uma coisa tão simples que isso acontece. Até leva-se tempos para poder a ruína do templo desfalecer essas muralhas. Mas para Deus não foi impossível. Para Deus não foi impossível, porque quando Deus orientou aquele povo e o povo seguiu as ordens do Senhor, assim diz o Senhor, ao tocar aquelas trombetas foram derrubadas. Mas simplesmente foi um toque de trombetas? Foi simplesmente um passear da Arca da Aliança por ali que estava acontecendo naquela circunstância? Não, foi não. Foi a ação de Deus, foi o trabalho de Deus junto com o povo que estava ligado a ele. Quantas e quantas vezes, e agora a gente vai voltar no tocar no ponto das nossas muralhas que estão ao nosso redor, impedindo de levar a ação avante. Quantas e quantas vezes Deus tem pedido para mim e para você, olha, filho, só vai, segue avante, não fica aí parado, não, vá, dê a mensagem, proclame, dê o som da trombeta certo, o sonido da trombeta certa para este povo. Diga para eles o que precisa acontecer e o que vai acontecer diante da circunstância.
Deus só pede isso para mim, para você, só obedeça. Vai e faça. Porque você fazendo, muita coisa vai acontecer no meio deste povo. Grandes coisas vão se manifestar no meio deste povo. Só simplesmente vá e faça o que eu estou pedindo. Tenha fé, tenha confiança, tenha relacionamento comigo, para aquele anjo poderoso que era Jesus aparecer para Josué e fazer o pedido que ele fez, precisa-se de muito relacionamento. A gente viu as características de Josué para nós entendermos a que ponto ele chega nesse relacionamento. E aí, quais são as características que eu e você temos aderido a este tempo para que essa grande missão das derrubadas dos muros do inferno, as derrubadas dos muros que impedem que a mensagem seja anunciada, têm sido derrubadas? Como é que a gente tem trabalhado dentro dessa circunstância? E aí a gente sabe o desenrolar da história. Sabe que mesmo assim, diante daquela circunstância, o coração do povo de Israel se exaltou sobremaneira, se orgulhou de tal forma que na ideia e no contexto deles, eles imaginaram o quê? Conseguimos, nós somos os poderosos, nós temos a força, nós derrubamos os muros de Jericó com a música que nós tocamos e com a arca da aliança que levamos à frente. Eles se exaltaram, eles se engrandeceram, eles se sentiram muito melhor quando viram tudo aquilo acontecendo e falaram, não, nós somos os poderosos. Pobre nação pecadora, pobre nação infértil, de mente impura, que não raciocina, que não pensa, que não compreende de que tudo isso só acontece pela mão divina e não por mão de homens. Mão de homens são falhas. Quantas e quantas vezes essas mãos tentou fazer coisas por si própria e erraram, falharam. Quantas e quantas vezes essas mãos tentaram por suas próprias coisas fazer as coisas e deu errado. Enquanto essas mãos forem guiadas por uma mente carnal, nada vai dar certo. Essas mãos só vão ter solução, só vão dar resultado quando esta mente aqui, esse coração, estiver realmente ligado com Deus. Aí, isso aqui vai ser instrumento não para engrandecimento próprio, mas para engrandecer, honrar e glorificar a Deus. Só assim que as coisas acontecem. E aí a gente percebe o desenrolar da história. Raabe é salva como foi prometida, ela, sua família e seu povo. Raabe que não tinha nenhum contexto para poder dizer a respeito de que era uma pessoa ligada com Deus, mas uma pessoa de fora foi separada por Deus para que ela fizesse parte agora do povo de Deus, compreendendo e entendendo as ações de Deus na sua vida e naquele povo. Olha só que interessante o que a mensagem faz com as pessoas. Transforma as vidas, transforma famílias, porque foi salvo. Raabe, sua família, seus parentes foram todos salvos, porque foram guardados pela mão de Deus e a promessa se cumpriu para elas. Só que o que é interessante diante dessa circunstância, se a gente voltar ao nosso pensamento um pouco antes, ali no capítulo 6, verso 18, diz a seguinte mensagem: Deus dizendo para o povo, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as toqueis, ou não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Deus avisa a Josué e avisa ao povo para que daquela destruição de Jericó, nada fosse tomado para si, mas que a prata, o ouro, todas as coisas seriam direcionadas para o templo do Senhor. E vem à mente pensar, se você recebe uma orientação e você recebe um conselho e você é preparado para aquele conselho, para que você não faça a coisa errada, qual é a minha parte diante dessa circunstância? É praticar o que a orientação me ensina. Mas a gente percebe como a desobediência do ser humano ela se discorre durante o período da história. Não foi diferente com Eva, não foi diferente com alguns homens do passado, com Abraão, com Isaac, com Jacó.
não foi diferente com Moisés, não foi diferente com justamente agora nessa parte da história. Se você perceber, no início do capítulo 7, diz assim para nós: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Por quê? Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Gente, vamos parar para analisar uma coisa bastante interessante. E isso cabe até para mim. Se você tem uma orientação entre o certo e o errado, e a pessoa ainda te diz, olha, faça dessa forma que esse é o certo, por que então eu, como mero mortal, mero ser humano, ainda sendo avisado, sendo orientado da circunstância, eu vou praticar o errado? Será que é mais prazeroso eu ver a desgraça, ver o problema, ver a confusão acontecer na minha vida e na vida de outras pessoas, mesmo sabendo o que é para fazer certo? Tem esse sido o problema do povo desde o início do mundo até propriamente agora. A gente sabe o que é certo fazer, sabe o que é certo, que deve ser certo praticar, sabe como deve se praticar, mas a gente continua fazendo errado, cometendo o mesmo pecado de Acã. Interessante da história, conta para nós que quando Josué, nas suas intenções, sem pesquisar primeiramente a Deus, nas suas intenções vai invadir a cidade de Ai, ele vai, manda os homens dele, os espias, observar a circunstância. Os espias voltam dizendo, não tem muita gente lá, não. A gente levando somente 2.000 soldados dá certo. Foram para a cidade, invadiram a cidade de Ai. O que aconteceu? Sofreram perseguição, sofreram injúria, sofreram maltratos, e quando chegaram lá no pé do monte, 36 homens morreram. 2.036 morreram. E o povo entrou em pânico, entrou em desespero. Começaram a chorar, começaram a se lamentar, começaram a questionar com relação, por quê? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos deixou só? Aí Josué vai para a oração. O que ele deveria ter feito antes de invadir a cidade, ele faz depois, quando viu a desgraça acontecer na vida deles, quando viu o problema aparecer diante deles. Senhor, o Senhor nos abandonou, o Senhor tirou lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, e agora estamos aqui, diante dessa batalha, diante dessa luta, e perdemos 36 homens. E agora, como é que faz? Se o Senhor nos deixou só, mandou fazer uma aliança contigo de circuncisão, o Senhor nos abandonou diante dessas circunstâncias? Estou colocando as minhas palavras, que provavelmente cada um de nós faria um tipo de oração desse. Mas, então logo Deus responde, olha, sabe o que vocês fizeram de errado para essa circunstância acontecer? Vocês abandonaram a minha aliança. Vocês abandonaram o meu pedido. Vocês não fizeram questão daquilo que eu tinha orientado para vocês. Pessoas no meio do povo aí, pessoas no meio do povo pegaram coisas que não eram para pegar e trouxeram para o meio do povo. E eu disse que não era para colocar nada que era amaldiçoado no meio do povo, porque isso ia trazer maldição para o meio do povo. E tem pessoa aí dentro que trouxe isso e trouxe maldição para o povo de Israel. Deus responde a oração com toda sinceridade e ainda orienta para ele, faz o seguinte, vai jogando sorte aí, vai procurando de tribo em tribo, família em família, pessoa por pessoa, até descobrir quem é a pessoa que trouxe essa maldição. E foi o que aconteceu. Josué faz o processo, logo pela manhã, na madrugada, ele começa então a procurar de tribo em tribo, até descobrir as famílias, depois de descobrir as famílias homem por homem, até chegar propriamente em Acã. E Acã, mediante a circunstância que agora o pressionara, o fazia dele entender o tamanho do problema que trouxesse ao povo, ele agora se entrega. E confessa, olha, realmente, eu peguei. E ele diz lá na Bíblia, deixa eu só me achar aqui, foi lá perto do capítulo, próximo do verso, próximo verso 21. Capítulo 7, verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de peso de ouro de 50 ciclos. Cometeu o pecado da cobiça. Quem será que cometeu esse pecado de cobiça lá no céu? Lúcifer. Quando quis sentar-se no trono e ser acima de Deus. Ser semelhante ao Altíssimo.
É interessante que esse pecado da cobiça desce para a terra e agora se espalha sobre a face da terra. Aquilo que foi dado ordem, que foi dado orientação, não pega, não é de vocês, não é para vocês. Mas os olhos humanos, nossa, que capa linda! Enquanto o mundo está oferecendo capas lindas, incríveis, chamativas, atraentes, que chamam a atenção do povo para vestimentas do mundo e do mundo secular completamente, tem muita gente adotando esse tipo de capa. Ah, mas é só, digamos ali, 200 ciclos de prata. Isso aí não vai fazer muita diferença, não. Roubando a Deus. Ananias e Safira sofreram consequências gravíssimas quando roubaram de Deus. E nós estamos roubando a Deus? No que será que nós estamos roubando a Deus? A própria Bíblia responde. Nos dízimos e nas ofertas. Os dois juntos, dízimos e ofertas. Por que será que as nossas instituições hoje, as nossas igrejas, os nossos templos e principalmente a administração da casa de Deus, os nossos lares, não tem sido tão abençoado quanto deveria ser abençoado? Porque roubamos nos dois, dízimos e ofertas. Cobiçamos aquilo que não é nosso, que é para Deus, e ficamos tomando posse daquilo que não nos pertence. Foi o que aconteceu com este homem. E não se contentando somente a capa babilônia, os 200 ciclos de prata, também ainda tomou barras de ouro. Sabe que às vezes isso pesa na consciência, saber, poxa, por que o povo de Deus passa tanta dificuldade? Por que o povo de Deus passa por tantas circunstâncias, tantos problemas? Coisa que não deveria passar. É por causa das escolhas que nós fazemos hoje. As escolhas que nós estamos fazendo hoje têm determinado o destino das nossas vidas. Tem dado um norte, tem dado uma direção, tem dado um caminho que nós temos escolhidos. E aí eu pergunto para nós aqui, fechamos a nossa linha de raciocínio. Qual tem sido as nossas escolhas hoje? Ouvir a voz de Deus, seguir as suas orientações, ser abençoado e abençoar outras pessoas, ou nós vamos continuar apreciando, agarrando e trazendo para o meio do povo de Deus as coisas babilônicas, as coisas impuras, as coisas que não foram consagradas ao Senhor, que foram amaldiçoadas ao Senhor. Pensa aí comigo, pensa comigo hoje. Vamos ter um dia inteiro de atividades, um dia inteiro de trabalho, de diversas coisas para fazer. Pensa como eu e você poderíamos realmente ser uma bênção na vida das pessoas, sendo que ainda estamos praticando as coisas erradas. Ouça a voz do Espírito novamente dizendo: não desvie os seus pés nem para a direita e nem para a esquerda. Mas ouça a voz do Espírito dizendo para você: esse é o caminho que você tem que andar. Ande por ele. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer oração? Querido e bom Deus, grandioso Pai, exaltado e glorificado seja somente a Ti, Senhor. Aqui estamos, ó Pai, primeiramente para confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, confessar os nossos defeitos. Quantas e quantas vezes nós temos cobiçado as coisas da Babilônia, do mundo que nós vivemos hoje. Quantas e quantas vezes os nossos corações têm se reclinado aos prazeres do Egito de hoje. Quantas e quantas vezes os nossos corações têm roubado do Senhor aquilo que lhe pertence. Por favor, Senhor, em tempo oportuno, em tempo que, enquanto nós podemos ouvir a sua voz e invocar o teu santo nome, por favor, perdoe os nossos atos pecaminosos. Sejam ele em pensamento, seja ele em atitude, seja ele no que for, por favor, perdoe os nossos atos pecaminosos. Tem misericórdia de cada um de nós. Purifica-nos com isopo e torna-nos limpos como a branca pura lã. Ajude-nos a ter esse diálogo constante contigo. Ajude-nos a se relacionar mais contigo, mesmo que os nossos pecados sejam muito maiores que nós mesmos, mas o Senhor é muito maior que eles. E o Senhor pode perdoar os nossos pecados. O Senhor pode, mais uma vez, derramar esse sangue limpo, sangue puro, sangue de gente inocente, sangue de gente perfeita. Derramar seu sangue mais uma vez ao lado do nosso nome e dizer:
Perdoado está, meu filho. Vá e não peques mais. Por favor, se conosco durante esse dia. Nos ajuda a ouvir a sua voz, os seus conselhos, as suas orientações. Praticar aquilo que é reto e correto aos teus olhos. Não para que tenhamos méritos, porque os nossos méritos não têm valor algum, mas é pelo grande sacrifício que o seu Filho fez por cada um de nós. O sangue de Cristo Jesus. Amém, Senhor.